Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do assunto mais importante do nosso treinamento, que é a tendência. Pessoal, tem diversas maneiras de você operar a favor, contra a tendência, utilizando o gráfico, utilizando o fluxo, leitura gráfica, utilizando ferramentas como Fibonacci e tudo mais, né? Mas é claro que realmente as operações que te dão mais dinheiro, são mais assertivas e mais seguras, são as operações a favor da tendência. Isso é unânime, todo mundo sabe disso, tá? E eu fiz diversas mentorias, cursos e tudo mais ao longo dessa caminhada no Day Trade e aprendi diversas estratégias. Eu vi que cada mentor ali tinha uma estratégia diferente, né? E, inclusive as que eu uso hoje foi as que eu desenvolvi, né? Seja com uma junção de tudo aquilo que eu estudei, como for, foi estratégias que eu criei. E é diferente de todas as outras que eu estudei, diferente da do Palex, da do Cohen, da Marina Trader, do Thomas, de todo mundo, é diferente dos outros. Cada um tem a sua e todas elas são diferentes umas das outras. E como que todo mundo consegue ganhar dinheiro então, se cada estratégia é diferente, galera? Então ganha dinheiro com um grande segredo. Todo mundo opera 90%, tá? Vai operar para o mesmo lado, sabendo a tendência para onde o preço está indo, sabendo o caminho do preço, você sabe os pontos de entrada e consegue surfar nas operações. Então é muito mais fácil sabendo para onde o preço vai. Então o nosso maior esforço, a partir disso, se o grande segredo dos grandes players, é saber para onde o preço vai, nosso maior esforço é descobrir para onde o preço está indo e entrar nessa onda com eles e ir embora, galera. Nós vamos dar uma olhada aqui em algumas ferramentas que eu utilizo para identificar a tendência, tá? São as ferramentas principais. Você precisa assistir essa aula, precisa saber como fazer essa leitura da tendência para que você possa aplicar as estratégias dentro da tendência, tá? Essa leitura de mercado que nós vamos fazer aqui está iniciando, depois vocês vão ver, tem mais aulas, né? Vai complementar tudo. É fundamental para você aplicar as estratégias do Expert em dólar, ações e do índice, tá? Porque nós vamos operar sempre a favor da tendência e vamos pegar aquelas pernadas maiores, né? E vamos poder surfar um pouco mais na tendência aí. Você vai ver como que funciona, tá? Vamos lá. Passando aqui, o segredo da tendência, né? Ela é a força majoritária que move o preço do ativo. Então, por exemplo, se nós estamos, digamos que uma tendência é uma tendência de alta, então o preço está saindo do ponto A, que é embaixo, e indo para o ponto B, que é um ponto mais alto. Ela está subindo, uma tendência de alta. E só que o preço não vai reto, né, pessoal? Ele não vai direto, ele vai fazendo os movimentos corretivos, montando uma escadinha. E sempre os movimentos maiores vão ser as pernas da tendência. O movimento corretivo ou chamado pullback vai ser menorzinho. Então nós precisamos, né, dar preferência para operar esses movimentos maiores, esses movimentos macros nas pernas maiores. Então sempre a força majoritária vai ser a favor da tendência, a favor dessa direção que o preço está indo, né? E ela vai mover o preço do ativo. Quanto mais gente comprando, mais o preço sobe, mais gente vendendo, mais o preço desce. Então, se num dia a tendência é compradora, é que tem mais compradores no mercado, e eles estão com mais capital, estão agredindo mais o mercado e o preço está subindo, né? E nós vamos identificar isso e vamos entrar na operação na compra e vamos acompanhar com eles pegando a nossa pontuação ali. Quem faz o preço do ativo se mover são os grandes players do mercado, tá? São bancos, corretoras, o pessoal que está operando lá, você vai ver, né, no índice ali se destacando Bradesco, UBS, JP Morgan, tudo mais. Você vai ver tudo isso daí. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Há duas principais espécies de tendência, pessoal, a macro e a micro. Você precisa entender qual que é o ciclo do mercado que ele está vivendo. Numa tendência macro de alta, pode ter tendências micro de baixas, que são movimentos corretivos. Então, por mais que, vamos dizer, no ano, ou pegar como exemplo o índice, no ano ele esteja numa macro tendência de alta e subindo vários meses, ele pode ter alguns meses que estão em correção, porque ele tem que fazer o movimento de expansão e retração, né? Ele não sobe reto, ele vai fazer na escadinha. Então, nesses dias, nesse ciclo ali que o mercado está num período corretivo, nós podemos trabalhar então na micro tendência de baixa, né? Sem sair da macro tendência de alta. Isso é incrível. Então nós precisamos identificar esses ciclos. É um erro, cara, que muitos traders cometem. Inclusive essa semana nós recebemos muita mensagem de traders que quebraram a conta, que tomaram muito loss, cara, por não entender o ciclo que o mercado está vivendo.
Nós estamos numa macro tendência de alta no índice, só que ele está num canal corretivo, um canal de baixa, e ali ele está um pouco embolado, ele está fazendo movimentações muito laterais, curtas, né? E os players tentam continuar aplicando, né, aquela metodologia a favor da tendência, como se fosse um mercado forte de tendência, só que o mercado fica estopando, porque você tem que se adaptar a esse ciclo. Primeiro passo, entender o ciclo que o mercado está. Segundo passo, se adaptar, tá? Nossa estratégia dá para operar todos esses ciclos de mercado, só que você tem que se adaptar àquele movimento do mercado, né? Dá preferência para o movimento de tendência, dias laterais você vai optar se é viável você operar ou não. Você pode falar, cara, será que eu preciso operar nesse dia lateral? Se no dia de tendência eu ganho bastante, será que hoje eu preciso, né? Então você tem que avaliar aí. E é muito comum você ver os players não se adaptarem. Então eles veem, o que acontece, né? O cara vai lá, ele vê muito conteúdo na internet ou faz um cursinho aí de setup mágico, né? Um setupzinho entre aqui e sai ali e começa a ganhar um dinheirinho. Porque ele entra no mercado, tá na força de tendência, entendeu? E ele vai indo, ele vai ganhando dinheirinho, ele vai ficando poderoso, né? Tá engordando a conta, aí ele pega e alavanca a mão, aí o ciclo do mercado muda e tira tudo dele, porque aquilo que ele estava fazendo já não funciona mais, né? Senão seria, cara, só repetir isso todos os dias, seria milionário. Não, mudou o ciclo de mercado, arrebenta essa galera que não tem base, não tem contexto, não sabe fazer uma leitura de mercado completa, não sabe identificar para onde o preço está indo. Então, cara, você entra num treinamento como esse, numa mentoria como essa, você não vai aprender o setup de entre aqui e sai ali, você vai aprender a ler o mercado. Entendeu? Aí vai ter os pontos de entrada, os pontos de stop, os pontos de alvos, vai ter, isso faz parte da estratégia. Mas você vai sabendo o que está acontecendo com o mercado. Você precisa entender para onde que o mercado está indo. Se você não entender para onde que ele está indo, cara, você está operando às cegas. Então você está operando na sorte. Ah, entra aqui, tantos pontinhos no rompimento do topo, rompimento do candle. Cara, funciona um dia, 2, 3, mercado muda o ciclo, arrebenta. Tudo que ele levou um mês para ganhar, o player entrega em 2, 3 dias seguidos ali e já entrega todo o seu capital. Então você precisa saber um movimento macro de tendência, para onde o preço está indo, quais são as possibilidades que ele pode fazer, e precisa saber um movimento micro para ver o movimento que você realmente vai operar naquele dia, tá? Vocês vão aprender tudo isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo slide aqui. O segredo da tendência. Tendência macro pode ser observada em tempos maiores, tá? Você vai lá no gráfico mensal, semanal, diário, vai ver o caminho que o preço está fazendo. Se ele está subindo, descendo, uma tendência macro, por exemplo, de alta, se ele está na perna de subida, se ele está na retração, né, no repique ou pullback, como você queira chamar, né? Se ele já está voltando para a caminhada, está voltando para a perna ali de tendência. Então tudo isso vai ser muito importante. Você precisa saber em qual momento o ativo está nesses tempos gráficos maiores. Aí depois você vai olhar a micro tendência, né, que ela pode ser observada nos tempos gráficos menores, 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, e você vai operar a favor da micro ali de acordo com o que você está vendo dentro da macro. A partir do momento que você identifica isso, você fica gigante no mercado, você se torna um grande player, porque você já aprendeu a identificar para onde o preço está indo. Então você não vai operar contra o preço. Você vai identificar se o volume comprador tá bom, se o preço está andando, se está em tendência, macro, micro tendência, se o mercado está lateral, se o mercado está ruim de operar. E você vai tomar a decisão, cara, esse mercado é para mim hoje ou não? Para minha banca, o tamanho da minha banca, cabe operar hoje ou não? Então tudo isso você precisa saber. Então é isso que vai fazer a diferença de um trader que coloca lá fulano trader no Instagram, mas não tem resultado, para aquele cara que vai ser profissional, viver de mercado, vai sustentar a família ali, vai poder realizar os seus sonhos através do dinheiro que é extraído no mercado financeiro, simples assim, tá? Então operar às cegas não funciona, pode funcionar uma semana, um mês, 2 meses, mas no longo prazo vai te arrebentar. Então você precisa saber para onde o preço está indo. Quando você sabe, o jogo muda, você sabe o que está acontecendo, você vai analisar qualquer ativo. A maneira de analisar a macro tendência e micro tendência do dólar, do índice das ações, é a mesma, tá? Então você vai aplicar esse mesmo conceito em todos eles. Inclusive, muito dos setups que eu vou ensinar nas ações, nós utilizamos no índice e no dólar também, tá? E daí tem um plus ali, que no índice e no dólar nós temos a estratégia específica micro para a gente fazer as nossas operações assertivas, tá bom? Então, show de bola. Vamos lá, mais um slidezinho. Aqui, ó, nós temos o índice, tá, pessoal? O índice futuro tá nos 60 minutos aqui, mas dá pra gente ter uma noção da macro, tá? Março aqui de 2020, ó, teve a crise, a pandemia, caiu o preço lá embaixo. Desde então, o preço veio numa recuperação, galera. Recuperação para zerar
a queda, né? Então ele estava numa macro tendência de alta. Desde que acabou a pandemia, macro tendência de alta, tá? Porque ele já vinha de uma alta lá atrás e só caiu por causa da pandemia e fez fundo mais alto. Começou a macro tendência de alta. Então teve dias que subiu, dias que desceu. Pera aí, deixa eu colocar minha cara aqui que não tá aparecendo. Aqui embaixo, ó. Aqui então, teve dias que subiu, dias que desceu, né? Então nós vemos e identificamos a macro tendência, né? Isso aqui é a macro tendência, tá, galera? Então ele fez essa movimentação aqui, ó. Começou a fazer topos e fundos mais altos, né? Topos e fundos ascendentes. Então, topo, fundo, aqui, ó, foi trabalhando, ó, trabalhando. Macro tendência. Nós vemos uma macro tendência maravilhosa. Só que teve momentos que ele teve aqui momentos corretivos, ó. Aqui é um momento corretivo. Então foi do no final do mês de julho de 2020, o mês inteiro de agosto, o mês inteiro de setembro foi em queda. Então foram quase 3 meses, 2 meses e meio trabalhando venda, porque ele estava numa micro tendência de venda, um canal de baixa que ele veio aqui trabalhando em baixa. Depois teve uma recuperação, subiu, voltou alguns dias de queda, né? Fez fundo duplo aqui, fundo mais alto e voltou para a macro tendência de novo, né? Então nós podemos analisar esta movimentação aqui do índice da macro tendência, né? Ó. Então, no geral, a macro tendência era alta, mas teve períodos de micro tendência. Então você precisa entender isso. Se você for aplicar a mesma estratégia, você olha lá, macro tendência de alta, força compradora. Você vem aqui, por exemplo, ó, comprando, tá tendo ganho, ó. Você compra e ganha, galera, facinho, beleza, trade é moleza, vou alavancar minha mão. Começa a comprar aqui, ó, já se lasca, o mercado veio para baixo, né? Aí você passa a vender, o mercado sobe. Aí ele cai um dia, você passa a vender, porque não sabe para onde o preço está indo. Agora, se você identifica isso, você sabe fazer essa leitura de mercado, você sabe o que está acontecendo com o preço. Então, neste período, você sabe que o mercado estava num momento de correção. Você trabalhou aqui utilizando as bordas do canal, né? Compra embaixo, vende em cima. Trabalhou mais na venda, que foram as pernas maiores corretivas. Depois ele sai desse canal aqui e volta lá para a macro tendência. Então é isso que você tem que identificar, você precisa saber, né? E na micro, como que a gente vai analisar se o preço está em macro, micro? Como que a gente faz, galera? Então nós vamos utilizar no nosso operacional 3 médias móveis que vão nos auxiliar muito. É as médias que eu uso, tá? E elas são fundamentais para a condução aqui do trade, já no micro, também no macro nós vamos utilizar elas, vocês vão aprender tudo isso aí. Mas eu vou falar aqui só sobre tendência, só um panorama geral, como que a gente vai trabalhar a visão dessas médias. Aí você vai pôr em qualquer tempo gráfico que você quiser, tá? Vamos lá. Condução com as médias. As médias vão nos mostrar, pessoal, o caminho que o preço está fazendo. Nós temos aqui a MM9, que é a média móvel de 9 períodos exponencial, que é essa amarela. MM21, média móvel de 21 períodos exponencial, que é essa fúcsia. E temos a MM72, que é a média móvel de 72 períodos exponencial também, tá? Que é essa verdinha aqui. Então são as 3 médias. Por que eu uso as 3, galera? A 72 é a nossa média da tendência, tá? Então, grosseiramente, entenda isso, grosseiramente, estando abaixo dela é venda, acima dela é compra, tá? Grosseiramente, que vocês vão entender posição e cruzamento de médias, tá? Então, grosseiramente, abaixo dela é venda, acima dela é compra. Então, é esse movimento de venda, esse movimento aqui de compra, tá, pessoal? Então, seria mais ou menos isso aqui, tá? Aí quando ela tá vindo e fazendo os toques aqui na 72, né, ou para cruzar e mudar a tendência, ou veio aqui, acabou de cruzar e virou a tendência de baixa, ela ainda está fraca. E quando começa a aumentar a força dela, ela começa a ser conduzida com toques na 21, tá? Vem tocando na 21, então você vê aqui uma tendência de baixa, o preço está caindo. Toca, vamos dizer aqui, toca aqui na 21 e cai, toca na 21 e cai, tá? E quando ela vem e faz a condução só com toques na MM9 e não chega lá na 21, significa que está com maior força de tendência, está no ápice, está na maior força de tendência do mercado, pode operar a favor da tendência tranquilo, sem medo, tá?
Agora quando ela volta a tocar a 21 já mostra que perdeu um pouco de força, né? E pode vir aqui, ó, começa a fazer muitos toques, pode vir romper para dentro da 21 e ir buscar 72 e virar, mudar a tendência e virar até compradora. Vice-versa se for compra ou venda, tá? Tanto faz, pode ser de cima para baixo ou de braço para cima também. Então, quanto mais próximo da 72, mais fraco tá a tendência. Quanto mais longe da 72 e da 21, né, sendo conduzida só com a MM9, aqui nós estamos falando do gráfico intra 15, que é o que eu mais utilizo, mais forte está a tendência. E você pode ver, pessoal, que aqui, ó, quando ele fez o toque aqui na 9, mas não tocou na 21, olha o tanto que ele caiu aqui, ó. Então, olha o tamanho dessa queda. Então, sempre a queda, ó, aqui na posição de venda, tá? Tendência de venda. A queda é grande, a recuperação é pequena, né? Expansão, expande, se afasta das médias, retração, volta para as médias, movimento curto. Expansão, movimento longo, retração, movimento mais curto, expansão, movimento mais longo, tá? A hora que começa os movimentos de expansão diminuírem e o de retração aumentar, pode ser um indicativo que está mudando a tendência, pode inverter a polaridade, tá bom? Então é isso que vocês vão trabalhar todo dia. Por que nós, na nossa metodologia, nós utilizamos dois gráficos, galera? Nós utilizamos tanto o gráfico, deixa eu arrumar aqui minha foto, tanto o gráfico de 15 minutos quanto o de 1 minuto. Porque nós utilizamos lá o gráfico de 15, damos uma olhada no 60, no diário, no semanal também, para ver para onde o preço está indo, o que está acontecendo com o ativo. E quando a gente identifica a tendência, nós vamos lá no 1 minuto, né? Ou no tempo gráfico que você preferir, pode ser nos 5 minutos, 2 minutos, eu trabalho com 1 minuto. Você vai lá no tempo gráfico do 1 minuto, no teu tempo gráfico pequeno, e vai achar uma entrada, de acordo com a nossa estratégia, com os nossos indicadores, que esteja de acordo com a tendência do mercado, tá? Você vai ver também lá nas ações que vai ter aqui essa expansão e retração, vai ter alguns setups que vão ativar, setup 91, 92, ponto contínuo, tal. E quando você vê que ativa no tempo gráfico maior, você vai lá no intra 1 lá e vai buscar a entrada de acordo com a estratégia, porque você vai operar a favor da macro tendência, tá? Então as chances de você surfar aqui o preço nessas pernadas são muito maiores, tá? Então eu quero trabalhar com a perna da tendência e não com a retração, seja para cima ou para baixo, tanto faz. Eu sempre vou escolher operar a favor da tendência, que vai ser as maiores chances de você pegar essas longas pernadas e não ser estopado, tá, pessoal? Então esse é um grande segredo que os players utilizam, é operar sempre a favor da tendência. E nós vamos ver maneiras de identificar isso através das médias, através do fluxo, através dos players, como eles estão operando. E daí nós abrimos o nosso profit de manhã, o mercado abre, nós vamos olhar essas coisas aqui e vamos falar, cara, tá com uma tendência de alta, tá com uma tendência de baixa, tá com uma tendência de alta, vou comprar, tá com uma tendência de baixa, vou trabalhar na venda. Tá, vou marcar os pontos certos e vou acompanhar esta movimentação, simples assim, tá? Parece no começo um bicho de 7 cabeças, mas não é. Você vai ver que tudo isso aqui grava na sua mente e vai ficar muito fácil de você fazer as operações, tá? É igual dirigir. Se você tem habilitação, se você dirige carro ou moto, você já sabe como que funciona. No começo, você ia pegar o carro lá, você tinha que pensar, tenho que trocar de marcha, tenho que frear, tenho que ligar a seta. Não, com o passar dos tempos, você chega nos lugares, você nem lembra o que você fez, se você deu certo, se você freou, vira automático, tá? Então você tem que se preocupar agora em aprender, aplicar, e para que isso entre na sua memória muscular e se torne automático. Então você vai abrir o Profit, vai olhar, você já sabe, opa, tendência, opa, ativou tal setup, vou procurar a entrada, tal, vai virar automático isso aí, beleza? Show de bola. Então nós vamos falar mais sobre tendência em próximos vídeos, principalmente a hora que a gente for pegar lá as ações, que nós vamos usar muito essas médias móveis, tá? E o gráfico, e eu vou falar bastante sobre tendência e vão usar também o conteúdo das ações para índice dólar, tá bom? E saiba, tá? Saiba. Vai fazer sentido no final, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima aula, então. E bons estudos aí. Estuda bastante, tá? Estuda bastante. Paga o preço que vale a pena. Valeu, abração.